Olá, a gente começa então o nosso terceiro estudo nessa série de Hebreus que nós estamos chamando de Messiah. E eu convido você a me acompanhar numa leitura, está no capítulo 3 de Hebreus. Nós vamos ler os versículos 12 ao 15. Diz assim na NVI: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse texto que nós lemos, ele tem dois momentos importantes e acho que a gente precisa destacá-los com alguma clareza desde o início. O primeiro momento é quando o autor da Epístola aos Hebreus, escrevendo para as pessoas a quem ele queria se dirigir, diz que é necessário ter cuidado para não endurecer o coração. Em outro momento, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, cuida do seu coração, guarde o seu coração de todas as coisas que você precisa guardar. Toma cuidado com o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, ou dele provém as fontes da vida. E aqui o autor aos Hebreus então diz: não sejam como aqueles daquele tempo que endureceram os seus corações, mas antes tenham cuidado para não ceder a essa tentação, a esse engano de deixar o coração ficar endurecido. No versículo 12, ele diz para não deixar o coração se tornar perverso, e um coração perverso se afasta do Deus vivo. O versículo 15 é uma explicação disso, mais ou menos. Ele diz: tomem cuidado para que isso não aconteça com vocês. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz hoje, não endureçam o coração como fizeram na rebelião. Isso é uma referência ao Salmo 95, que faz referência ao tempo em que Moisés libertou o povo do Egito. E durante essa jornada que durou aí 40 anos, o povo reclamou muito, o povo se rebelou contra Deus e contra a liderança de Moisés. E então as escrituras se referem a esse tempo como o tempo da rebelião, o tempo em que o povo se tornou rebelde contra Deus, construiu um bezerro de ouro, enfim, fez uma porção de coisas que não deveria fazer, em rebeldia a Deus e também em rebeldia à liderança de Moisés. O capítulo 3, alguns versículos antes desses que nós lemos, fala bastante de Moisés e fala de Jesus, fazendo uma comparação entre os dois. Que Moisés de fato era uma figura muito grande entre os hebreus, mas que Jesus era maior. E aqui nesse trecho que a gente leu então, ele diz assim: tomem cuidado para que o coração de vocês não se torne perverso, para que o coração de vocês não se endureça, como aconteceu antes. Eu acredito que nós temos uma tendência, eu e você, a deixar coisas para depois. A gente tem uma tendência de adiar coisas, adiar projetos, adiar ações, adiar sonhos. Pode reparar que geralmente quando alguém vem falar com a gente assim, a gente tem a tendência de responder algo do tipo: calma aí, eu já vou. Daqui a pouquinho eu resolvo isso, me dá só um tempinho para eu fazer outra coisa. E o texto diz: mas se hoje vocês ouvirem o que foi dito, não endureçam o coração. O versículo 12 diz: tomem cuidado para o coração de vocês não se tornar perverso. E aí eu pergunto para você: que tipo de coisas podem deixar o nosso coração se tornar perverso? Ou que tipo de coisas acontecem na vida, a gente assiste, a gente ouve, a gente lê, a gente pratica, que podem tornar o nosso coração um coração perverso. Biblicamente falando, ser perverso é ser afastado de Deus, é ser distante de Deus. E aí a gente volta àquela ideia de uma tradição hebraica antiga, que distante de Deus não existe vida. Para o israelita, para o judeu daquele tempo, ficar longe de Deus significava deixar de ser humano. E aí um escritor chamado Dallas Willard vai fazer uma referência a isso em um dos seus livros. E a ideia é que à medida que você se distancia de Deus, você deixa de ser humano, porque só existe vida
em Deus. Deus é a fonte da vida. Logo, quanto mais longe você está dele, menos vida você possui e você deixa de ser uma pessoa e se torna uma coisa. E aí eles chamam esse processo de coisificação. Você vai se tornando uma coisa. E não tem muita diferença entre uma pessoa que vive longe de Deus e um objeto como uma cadeira, uma mesa ou uma coisa do tipo. Porque não há vida, não há autonomia, não há independência, não há pulso de vida naquilo. Aquilo é um objeto frio, duro e que não serve para nada além de realizar uma função qualquer, como sentar numa cadeira. E nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para ser gente, para ser semelhantes a Deus e buscar a Deus. Por isso esse autor escreve aqui dizendo: quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Não deem espaço na vida de vocês a coisas que deixem o coração de vocês se tornar perverso. Então, de novo, eu faço essa pergunta: o que será que está acontecendo na nossa vida que pode deixar o nosso coração se tornar perverso? Esse é o primeiro ponto desse texto que eu gostaria de destacar com você, nesse episódio que eu estou chamando de O Dia que se Chama Hoje. O povo do deserto ouviu a voz de Deus, mas escolheu não acreditar na promessa de Deus, escolheu não confiar na promessa de Deus. Deus disse para o povo: eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês de onde vocês estão e levar vocês para uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que vai ser a terra definitiva para a vida de vocês, em que vocês vão ser felizes, vão ser prósperos. E o povo duvidou daquilo. Por quê? Porque ao longo do caminho, por toda uma jornada de atravessar desertos e enfrentar dificuldades, eles queriam comer uma coisa que não tinha, eles queriam beber água e aí tinha que fazer jorrar água da rocha, era todo um contexto de dificuldades e o povo começou a murmurar, a se queixar, a reclamar contra Deus. E esse ato é chamado de rebelião. Eu e você não devemos nos rebelar, a gente precisa ter cuidado e guardar o nosso coração para que a gente não se deixe levar pelos pensamentos e pelas ações e pelas palavras perversas, que a gente não deixe o nosso coração se distanciar de Deus. Esse é o contexto, essa é a ideia disso que o autor aos Hebreus está dizendo. Não deixem o coração de vocês se distanciar de Deus, se afastar do Deus vivo. Qual é o remédio para isso? Como a gente faz para o coração não se distanciar de Deus? Aí o versículo 13 e 14, eles respondem para a gente, e é o segundo momento desse texto que eu queria destacar para você. Ele diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Você vê que nesse trecho de 4 versículos, o autor faz questão de destacar a importância do hoje. E ele diz: no tempo que se chama hoje, incentivem uns aos outros. No tempo que se chama hoje, encorajem uns aos outros, deem ânimo uns aos outros. Esse é um bom antídoto para mim e para você, para que o nosso coração não se deixe levar pelas coisas perversas. Um incentivar o outro. A gente já aprendeu nas Escrituras que nós somos o corpo de Cristo e nós fazemos parte um do outro. E que quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Então, por isso, nós precisamos de pessoas ao nosso redor e acho que isso é muito importante para esse tempo que a gente está vivendo. Se você está assistindo esse vídeo na época em que ele foi gravado, ou seja, no mês de abril de 2020, você sabe que a gente está num período de isolamento social muito complicado e que a distância física já começa a afetar a gente começa a sentir falta das pessoas com quem a gente sempre interage, com quem a gente sempre está junto. E aí o texto diz isso pra gente: encorajem-se uns aos outros. Relacionamento é importante, a Bíblia deixa claro isso, e é muito importante para a nossa experiência de fé, que a gente tenha pessoas perto da gente. Nesse tempo que a gente está vivendo de isolamento, a gente não tem perto fisicamente, mas é importante estar perto virtualmente, porque o virtual não é o oposto de real, o virtual é o oposto de presencial. Então, virtualmente a gente pode estar junto, e essa, inclusive, é a minha expectativa com esses vídeos, que você esteja juntinho com a gente do Ibabiadolas, assistindo e desfrutando desses estudos. O que fazer para não deixar o nosso coração derivar para as coisas perversas? Incentivar as pessoas, e o incentivar aqui não é só uma palavra de ânimo, incentivar aqui não é só dizer, isso aí, vai lá, faça isso.
O encorajar aqui não é só isso. O encorajar aqui também tem a ver com, olha, toma cuidado com isso daí. Olha, eu se fosse você não ia por esse caminho. E como a gente precisa de pessoas desse tipo na nossa vida. Como a gente precisa de pessoas que abram os nossos olhos para o que a gente não está vendo. Tem um episódio da série Messiah, e a gente está usando alguns ganchos dessa série para essas provocações aqui nos estudos de Hebreus, e tem um episódio nessa série que o Messias, lá, o Al-Masih, ele reúne uma multidão de pessoas na cidade de Washington, um lugar muito simbólico em que já aconteceram muitos discursos importantes da história dos Estados Unidos. E enquanto ele está lá discursando para as pessoas, ele fala uma coisa muito bonita, dizendo que a gente só enxerga o que a gente quer ver. E que não interessa se você está olhando, se vendo diante de um espelho, ou se você quebrar o espelho, você vai continuar vendo só o que você quer ver. Por isso é importante a gente ter ao nosso redor pessoas que abram os nossos olhos para aquilo que a gente não está vendo. Quantas vezes na minha vida eu me vi diante de situações em que eu achava que eu estava tomando a decisão certa, eu achava que estava fazendo a coisa certa, e alguém chegava e dizia assim, Edu, toma cuidado, talvez esse não seja o melhor caminho. Edu, toma cuidado, isso aí talvez não seja uma coisa saudável, talvez isso não vá acabar bem, então toma cuidado com isso. É importante que a gente tenha pessoas desse tipo ao nosso redor, pessoas da nossa confiança, pessoas com quem a gente tenha uma relação de afeto, de intimidade, que se sintam à vontade, com liberdade de dizer essas coisas pra gente. E isso é muito importante. O povo de Israel vivia em comunidade, era um povo unido, um povo junto, eles tinham os seus clãs, as suas tribos, e isso só mostra que realmente para eles essa coisa do grupo, da reunião era muito importante. Em outro momento, na Epístola aos Hebreus, a gente vai estudar um pouco sobre isso, sobre a importância dos encontros para a fé. E esse texto já aborda isso, ele já começa abordando isso, dizendo, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para que a gente precisa encorajar uns aos outros? O que ele está querendo dizer aqui? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, a nossa proximidade, a nossa relação uns com os outros vai ajudar a gente a ficar firme na fé. A nossa proximidade com pessoas boas que vão levar a gente para frente, vão fazer a gente crescer, a nossa relação com essas pessoas vai ajudar a gente a se afastar daquilo que pode nos tirar do caminho de Deus. A relação com pessoas boas, com pessoas que joguem a gente para frente, que querem o nosso bem, vai fazer bem pra gente. E aí o autor aos Hebreus diz isso. Encorajem-se de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, isto é, Cristo habita em nós e nós nele, somos participantes dele, somos membros do corpo de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu gosto desse trecho porque ele deixa claro que o povo de Deus é um povo em jornada, é um povo peregrino, é um povo que está sempre a caminho. A caminho de quê? Lá na história que a gente vê no início da Bíblia, no Pentateuco, a gente vê a jornada do povo de Deus saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Mas eu e você, enquanto povo de Deus na história, estamos também em jornada, em direção ao próprio Deus, ao descanso que Deus pode oferecer. Então seguimos nesse caminho que não sabemos quando acaba, mas seguimos com os olhos fixos em Deus, no horizonte que é o próprio Deus. O povo de Israel saiu do Egito em direção a uma terra que seria uma terra fértil, uma terra produtiva, em que o povo poderia ser próspero e viver com tranquilidade, tendo o seu lugar. Mas a gente viu que o povo de Deus não tem um lugar, o povo de Deus tem uma pessoa, o povo de Deus tem Deus, e Deus é o alvo, Deus é o objetivo da jornada do povo dele. Então, no tempo que se chama hoje, eu e você somos chamados a ouvir o que Deus diz. Mas não só ouvir, porque o povo de Israel ouviu e escolheu não acreditar nas promessas de Deus, escolheu não confiar nas promessas de Deus e escolheu se rebelar. Então não basta ouvir, mas ouvir, entender o que Deus está dizendo e segui-lo, obedecer o que Deus está falando. Esse é o chamado de Deus para mim e para você,
que a gente não endureça o nosso coração, não permita que o nosso coração se torne perverso e que a gente consiga, encorajando uns aos outros, seguir nessa jornada em direção ao descanso e ao caminho que é o próprio Deus, o objetivo, o alvo que é o próprio Deus. Que a gente tenha isso em mente, que a gente consiga confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós, assim como Ele acompanhou o povo no deserto, como uma coluna de fumaça, como uma coluna de fogo. Ele nos acompanha, não nos deixa sozinhos, não nos deixa em silêncio, porque fala com a gente através de Jesus. E o nosso desafio, então, é cuidar do nosso coração, encorajarmos uns aos outros para que nós sigamos juntos nessa jornada até o próprio Deus, que é o nosso descanso, que é o alvo da nossa jornada. É isso que eu queria compartilhar contigo hoje. Eu espero que você esteja gostando dos nossos estudos. Deixa lá um recado pra gente no Instagram do Ibabe Adolas, vai ser muito legal saber o que você está achando. E a gente se vê semana que vem. Deus te abençoe.